Capítulo 8. A voz da transgressão. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Salmos, capítulo 36, versículo 1. Você acredita em maldição hereditária? A ideia de maldição hereditária é um conceito presente na perspectiva cristã. A Bíblia menciona que maldições podem ser transmitidas de geração em geração, devido a pecados cometidos pelos nossos antepassados. A Bíblia afirma em algumas passagens do Antigo Testamento que ele visita as iniquidades intergeracionais. Por exemplo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 9, reitera a mesma ideia de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O Senhor é tardio em irar-se e grande em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas de modo algum inocente ou culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Números, capítulo 14, versículo 18. No entanto, é importante notar que as outras passagens bíblicas sugerem uma mudança nessa perspectiva, enfatizando a responsabilidade individual. Um exemplo é a passagem de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Porém, vamos refletir um pouco sobre esses versículos. Observe que nos versículos acima Deus está falando de iniquidade e em Ezequiel está falando de pecado. Pecado é um termo utilizado para demonstrar transgressão ou qualquer violação intencional da lei religiosa, moral ou divina. Já a iniquidade é descrita como uma rebelião deliberada contra as leis e mandamentos de Deus, demonstrando uma profunda maldade e perversidade moral. É mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde é tratada como uma transgressão séria devido a sua natureza intencional e persistente que passa de geração em geração. É uma condição de coração que resulta em atos repetidos de desobediência. Em muitas interpretações, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz é suficiente para a libertação de qualquer tipo de maldição. Com base nisso, se crê ao aceitar Jesus como Salvador, o indivíduo é liberto de toda maldição e condenação, conforme escrito em várias passagens do Novo Testamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 2. Ao se entregar a Jesus, acredita-se que de qualquer maldição hereditária é rompida, pois essa entrega é alinhada à crença de que Cristo traz libertação e restauração. Para muitos, a fé em Jesus é suficiente para acreditar que estão livres de quaisquer maldições passadas. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. Fui à igreja com minha avó e quando cheguei tinha 3 crianças cantando. Comecei a chorar compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. Eu sentia a presença de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu não tenho palavras para descrever. Nesse dia, eu reconheci Jesus como meu Salvador. E durante todos esses anos vivendo na presença do Senhor e aprendendo Sua palavra, eu comecei a perceber em minha vida alguns ciclos dos quais não consigo romper. Percebi que tem alguns exemplos de planos e projetos nos quais ficaram sem conclusão no decorrer do caminho. E quando eu estava estudando para escrever esse capítulo, Deus me trouxe uma situação à mente. Eu me lembrei de que sou uma criança que nasceu de um útero que havia passado por um aborto, que não foi confessado e nem arrependido. E a criança que nasce nessa condição tem histórico de doenças, sonhos e projetos abordados. E Deus trouxe isso ao meu coração, pois é um pecado geracional que eu preciso confessar, mesmo que não tenha sido cometido por mim. Pode ser confessado por mim, e ao confessar eu posso ressignificar essa maldição, não somente na minha vida, mas na minha geração. Perceba, com o meu exemplo, que não basta estarmos na presença de Deus. Nós precisamos investigar a nossa história geracional, pois algum pecado não confessado pode estar nos impedindo de termos uma vida abundante. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada.
e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias, capítulo 1, versículo do 4 ao 11. A história de Neemias é um exemplo poderoso de liderança, compaixão e fé. Neemias, apesar de não ter nascido em Jerusalém e não ter responsabilidade direta pelo estado da cidade, sentiu-se profundamente movido pela notícia da destruição dos muros de Jerusalém. Ele era um judeu nascido no cativeiro babilônico, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. O papel do copeiro era altamente confiável e influente, pois era responsável por provar a comida e bebida do rei para protegê-lo contra envenenamento. Apesar de sua posição confortável e segura, Neemias não ignorou o sofrimento do seu povo. A notícia que chegou a Neemias o deixou devastado. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas e as portas queimadas. Naquela época, muros eram essenciais para a proteção de uma cidade. Significavam segurança. A ausência de muros deixava Jerusalém vulnerável a ataques, roubos e desordem. Mesmo sem uma responsabilidade direta, Neemias sentiu-se chamado a agir. Você sabe qual foi a primeira coisa que Neemias fez? A primeira ação de Neemias ao saber sobre a situação de Jerusalém foi orar a Deus e confessar os pecados de seu povo, incluindo os pecados de gerações passadas. Neemias entendeu a importância da confissão dos pecados geracionais e o reconhecimento da falha coletiva. Neemias reconheceu que os problemas enfrentados por Jerusalém não eram apenas o resultado de ações recentes, mas também de pecados passados. Ao confessar os pecados de gerações anteriores, ele mostrou um entendimento profundo da importância de sua responsabilidade e da necessidade de arrependimento. Ele confessa os pecados demonstrando humildade e um coração quebrantado. Ele se colocou diante de Deus não apenas como um líder, mas como um servo que reconhece falibilidade humana. Neemias estabeleceu que a base para qualquer ação futura deveria ser a restauração do relacionamento com Deus. Entendeu que sem bênção e a direção de Deus seus esforços seriam em vão. Não adiantaria restaurar os muros se a causa dessa destruição fosse o rompimento entre Deus e o povo por conta das iniquidades cometidas. A ação de Neemias ao confessar os pecados geracionais foi um passo importante para a renovação espiritual e a restauração de Jerusalém. Essa atitude reflete a importância de reconhecer e confessar os pecados do passado como parte do processo de cura e reconstrução. Neemias não apenas identificou o problema físico, os muros destruídos, mas também abordou as questões espirituais subjacentes que não estavam claras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. As portas no mundo espiritual são usadas como uma referência poderosa para descrever os portais celestiais responsáveis pelo acesso de interação entre o ser humano e as forças espirituais, sejam elas de luz ou de trevas. Nesta passagem, Jesus está falando diretamente com a igreja de Laodiceia, mas a aplicação é para todos nós, pois está se referindo à salvação. Ele está à porta do coração humano, esperando para ser convidado para entrar. Jesus toma a iniciativa de se aproximar e bater à porta.
Ele oferece a oportunidade de salvação e comunhão, mas respeita nosso livre. Jesus toma a iniciativa de se aproximar e bater a porta. Ele oferece a oportunidade de salvação e comunhão, mas respeita nosso livre-arbítrio. A porta só pode ser aberta pelo lado de dentro, simbolizando a necessidade de uma resposta ativa do ser humano. A decisão de permitir que Jesus entre é voluntária e consciente. Quando abrimos a porta, Jesus entra para cear conosco. Esse ato simboliza que queremos uma relação íntima e transformadora com Ele, e essa atitude implica em uma vida de constante renovação espiritual. Mas assim como há portas para a luz, também existem portas que podem ser abertas para as trevas. Frequentemente usamos o conceito de brechas ou legalidades para se referir a quando uma porta é aberta no mundo espiritual. Essas ideias se referem a formas pelas quais as pessoas podem consciente ou inconscientemente permitir a entrada das influências malignas em suas vidas. Podemos abrir portas para a luz nos arrependendo e confessando. Confessar pecados e se arrepender é uma forma de fechar portas que foram abertas para influências negativas e abrir portas para a presença de Deus. Ter uma vida de oração, estudo das Escrituras, viver de acordo com seus mandamentos e buscar a santidade fortalece nossa relação com Deus e mantém sua influência em nós. Da mesma forma, podemos abrir portas para as trevas, cometendo pecados deliberadamente como a idolatria, imoralidade, práticas ocultas, guardar ressentimentos e não perdoar. Atitudes que abrem brechas espirituais para influência maligna, permitindo a entrada de demônios. A falta de oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos favorece o enfraquecimento e a proteção espiritual, nos deixando suscetíveis a influências negativas. O conceito de abrir portas espirituais nos responsabiliza pelo livre-arbítrio e dá a nós a responsabilidade pessoal dessa escolha. Cada indivíduo tem o poder de decidir quais portas abrir ou fechar, de forma a influenciar significativamente sua vida espiritual. O conceito de portas espirituais não é uma metáfora, mas uma ilustração significativa. O que Jesus nos oferece é uma maneira tangível de entender como interagimos com o mundo espiritual, seja permitindo a entrada de Cristo para transformação e comunhão eterna ou abrindo brechas que possam dar espaço a influências malignas para a destruição eterna. A responsabilidade recai sobre cada um de nós. A Bíblia nos chama a estar vigilantes ao fazer escolhas que promovam a luz em meio às trevas. Como havia dito antes, eu aceitei o chamado de Cristo quando era apenas uma criança. Isso faz de mim conhecedora de sua vontade, através das palavras que foram deixadas a nós. Mas há anos eu usei meu livre-arbítrio e decidi sair de casa. Mesmo sendo conhecedora da sua palavra, eu optei por aceitar a raiz de iniquidade geracional da minha família. Uma das minhas avós conta que amantes do meu avô iam à casa dela pegar a chave da casa delas, que meu avô levava para casa. E isso não aconteceu uma nem duas vezes, mas várias. Lembro-me que meus outros avós não dormiam juntos no mesmo quarto e também não demonstravam amor um pelo outro. Meus pais também se separaram e eu, consecutivamente, também me separei. No meu caso, eu conheci a palavra e escolhi dar continuidade ao legado de iniquidade. Por que estou contando isso? Para que você perceba que não é somente você que fez uma ou outra escolha por dar continuidade às maldições geracionais. Quando eu falo que escolhi, não estou dizendo que acordei um dia e decidi, vou enfiar o pé na jaca hoje. Não é assim que funciona. Como já falamos antes, o nosso adversário não tem pressa de nos derrubar. Ele nos estuda diligentemente, esperando um momento de fragilidade e de fraqueza. Digo fraqueza espiritual e não fraqueza no sentido de estar sem força para lutar. Fraqueza no sentido de jogar a toalha. Existem algumas circunstâncias que nos frustram e fazem a gente achar que a vida com Deus não vale a pena. E é nesse momento que ele ataca. Essa foi a brecha que eu dei. Me decepcionei com uma situação do ministério, abri uma porta e o diabo literalmente destruiu não somente a minha vida espiritual, mas também a minha família, meu chamado, minha vida financeira e, por incrível que pareça, respingou até mesmo em algumas pessoas à minha volta. Estou abrindo meu coração e expondo essa situação para que você perceba o quanto nossas atitudes podem influenciar, não somente nossas vidas, mas a vida de todos que nos cercam. No caso do aborto, eu não tinha controle sobre os danos sobre a minha vida, mas sobre o caso do divórcio, eu tinha o poder de parar essa maldição em mim.
Mas não foi isso que fiz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Nesse versículo, Jesus está usando a metáfora do bom pastor para descrever sua relação com os seus seguidores. Ele contrasta o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, com um ladrão e um mercenário, que não se importa com as ovelhas e apenas vem para prejudicar. Interpreta-se que Jesus fala da nossa vida presente e não da vida eterna, pois vale lembrar que o diabo passa a eternidade no lago de fogo e enxofre, logo não pode mais ter acesso às nossas vidas. Jesus fala de vida em abundância, como algo que começa no momento em que uma pessoa se entrega a Ele. Isso inclui uma transformação interna que afeta todas as áreas da vida espiritual, emocional, social e até física. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir é uma representação do diabo e suas obras. Hoje no mundo vemos a influência do mal através do pecado, da injustiça, da violência e de outras formas de destruição. Jesus veio para trazer vida abundante hoje. Isso inclui a paz, a alegria, a esperança, o propósito e a restauração. Ele oferece uma nova qualidade de vida que transcende as circunstâncias terrenas, porém essa vida abundante pode ser afetada pelas maldições geracionais e também pelas nossas ações. Nossas ações abrem portas para as influências malignas e consistente com a visão bíblica de livre-arbítrio e responsabilidade moral. Quando as pessoas escolhem o pecado, isso dá legalidade ao inimigo para operar em suas vidas. A vida abundante que Jesus oferece envolve também um aspecto de combate espiritual. Os cristãos são chamados a resistir ao diabo e suas obras. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A se revestirem da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. E a viverem em vigilância e oração. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. Abundâncias implícitas vêm através da renovação contínua da mente e do coração. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João, no capítulo 10, versículo 10, fala de uma realidade presente e prática. Jesus veio para dar vida em abundância. E isso começa aqui agora. Ele nos chama a viver essa vida plena, a resistir às influências do mal e a buscar a transformação contínua através do relacionamento com Ele. A vida abundante não é uma promessa para o futuro eterno, mas uma realidade disponível para todos os que se voltam para Jesus e seguem seus ensinamentos hoje. E nessa busca contínua por transformação que Deus me trouxe à luz, somente agora essa questão que se passava na minha vida com o aborto dos projetos. O Senhor vai nos moldando dia após dia. Ele gradativamente vai nos transformando à medida que vamos avançando em intimidade com Ele. É por isso que a palavra diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor? Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Voltando para Neemias, nós vemos que ele reconheceu a importância de restaurar espiritualmente a nação, começando com a confissão dos pecados de seus antepassados. Ele percebeu que os problemas atuais de Jerusalém estavam enraizados nos pecados cometidos por gerações anteriores. A ideia de herança espiritual é forte na Bíblia. Assim como se herda bens materiais dos pais, também se pode herdar consequências espirituais e morais das ações dos antepassados. No caso de Neemias, ele viu que a desobediência de gerações passadas resultou na destruição e vulnerabilidade do seu povo. No Antigo Testamento, a desobediência às leis de Deus resultava em punições que afetavam as gerações subsequentes. Isso é exemplificado nas maldições e bênçãos descritas em Deuteronômio 28. Neemias assumiu a responsabilidade não só pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados dos seus antepassados. Ele entendeu que a restauração física de Jerusalém necessitava de uma restauração espiritual. Esta confissão foi um passo essencial para abrir caminho para a bênção de Deus sobre o seu trabalho de reconstrução. A ideia de heranças espirituais e a importância de confessar pecados geracionais se aplicam na nossa vida até hoje. Assim como Neemias, nós cristãos somos chamados a reconhecer e confessar não apenas nossos próprios pecados, mas também a interceder pelos pecados de nossas famílias e nação.
Esse ato envolve oração e arrependimento dos erros passados, que continuam a nos afetar até o presente momento. A confissão é o primeiro passo para a renovação. Depois de confessar, precisamos buscar a direção de Deus para reconstruir e restaurar nossas vidas. A Bíblia ensina que somos herdeiros das promessas de Deus. Assim, devemos nos esforçar para deixar um legado de fé, obediência e amor a Deus para as gerações futuras. Dessa maneira, ressignificamos o legado maldito que foi repassado nas antigas gerações. Ele reconheceu a importância de lidar com as heranças espirituais e as consequências dos pecados passados. Sua história é um lembrete poderoso de que a cura e a reconstrução, tanto no plano espiritual quanto no físico, exige uma abordagem que passa pela confissão, arrependimento e renovação. Ao seguir o exemplo de Neemias, podemos trabalhar para restaurar e fortalecer nossa esperança espiritual. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, participaremos também de sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos abordar alguns pontos teológicos importantes que se interligam de maneira significativa. Jesus se humilhou e se tornou humano, como descrito em Filipenses, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 8. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A oferta de salvação através da cruz está disponível para todos, mas exige uma resposta individual de fé e arrependimento. A salvação não é automática para toda a humanidade, mas está acessível a todos que creem em Jesus Cristo e confessam seus pecados. Isaías, no capítulo 53, versículo 5, fala sobre a obra redentora de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Podemos observar a interação de Jesus com os cegos e outros necessitados, onde ele pergunta: "O que você quer que eu faça?" Apesar de ser óbvio, o que eles necessitavam ilustra um princípio importante. Jesus queria que as pessoas expressassem sua fé e seu desejo de cura. Este ato de verbalizar a necessidade é um passo de fé e dependência em Jesus. A Bíblia fala sobre a herança espiritual e a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Assim como a resposta verbal de fé liberava o favor de Jesus, a ação de confessar pecados geracionais e se arrepender por liberar a restauração e a bênção de Deus nas nossas vidas. A resposta ativa de fé e aceitação da oferta de salvação por meio de Jesus demonstra o quanto a obra de Jesus na cruz não apenas perdoa nossos pecados, mas também tem o poder de restaurar e transformar nossas vidas de maneira extraordinária. A salvação e a cura são oferecidos, mas exige uma confissão e arrependimento da nossa parte. Assim, a compreensão da herança espiritual e a ação da fé são essenciais para experimentar plenamente a vida abundante que Jesus prometeu. Vamos explorar o exemplo de Daniel. E como isso se aplica ao conceito de heranças espirituais, esse é um exemplo clássico de como a compreensão e a aplicação da palavra de Deus pode levar à mudança e à restauração. Quando Daniel percebeu que os 70 anos de cativeiros de Jerusalém estavam para terminar, ele buscou Deus em oração e confissão. Ele leu as palavras do profeta Jeremias e entendeu que o cativeiro era resultado direto da desobediência e dos pecados do povo. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum e com pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9, versículo 2 ao 3.
Daniel se dedicou a uma oração intensa de confissão, não apenas de seus próprios pecados, mas dos pecados de toda a nação. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos pecado e feito o mal, fomos ímpios e rebeldes. Afastamo-nos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao 6. O livro de Jeremias contém várias advertências de Deus ao povo de Israel sobre a necessidade de arrependimento e obediência. No capítulo 16, por exemplo, Deus fala sobre as consequências da desobediência. Quando você contar a este povo todas essas coisas, eles lhe perguntarão: por que o Senhor decretou toda essa desgraça contra nós? O que fizemos de errado? Como pecamos contra o Senhor, o nosso Deus? Então diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses. Prestaram-lhes culto e adoraram-nos. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês têm sido ainda piores do que seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Jeremias capítulo 16, versículo do 10 ao 12. A conversão e a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador é o começo da jornada de restauração espiritual. Contudo, é necessário fechar as portas que foram abertas para o mundo das trevas, por meio dos ensinamentos encontrados na Palavra de Deus. Reconhecer e confessar as heranças espirituais negativas é um passo vital para quebrar essas correntes. Estudar e obedecer à Palavra de Deus é essencial para manter essas portas fechadas. A Bíblia nos instrui a viver uma vida de santidade e obediência, o que impede a abertura de novas portas espirituais. Manter uma vida de oração e vigilância espiritual ajuda a proteger-se contra as influências malignas. Efésios, capítulo 6, 10 ao 18, fala sobre a armadura de Deus, que é crucial para resistir às ciladas do diabo. A conversão inicia o processo de transformação, mas é o contínuo arrependimento, confissão e obediência que mantém as portas fechadas no mundo das trevas e abertas às bênçãos de Deus. Daniel nos ensina a importância da intercessão e da confissão dos pecados geracionais, reconhecendo que a restauração plena exige uma atitude ativa e constante de busca por Deus. Seguir esses princípios nos ajuda a viver a perfeita vontade de Deus para nós. Somos tendenciosos, nos justificamos e questionamos a justiça de Deus. Na maioria das vezes, perguntamos: por que estou sofrendo? Não fiz nada de errado. Por que estou pagando pela culpa de outra pessoa? No entanto, a Bíblia nos ensina que há uma conexão espiritual e moral entre as gerações. De que maneira vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é o que morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo do 2 ao 4. Este trecho enfatiza a responsabilidade pessoal sobre o pecado, mas também reconhece que os defeitos da iniquidade podem ser sentidos por gerações. Quando Deus diz que a alma que pecar morrerá, está se referindo à morte espiritual, separação entre o homem e Deus, e não sobre a consequência desse pecado. Os filhos não se afastam de Deus por conta do pecado dos pais, mas herdam essa herança. Jesus frequentemente confrontava os fariseus por sua hipocrisia e a falta de entendimento verdadeiro da lei de Deus. Eles se apresentavam como justos exteriormente, mas estavam espiritualmente corruptos por dentro. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda impureza. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. Os fariseus diziam que não teriam
participar dos pecados dos seus antepassados, mas Jesus os confronta com a realidade de que eles estavam perpetuando os mesmos erros. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu! Hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes do que assassinaram os profetas. Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 31. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo do 1 ao 9. Jesus enfatiza a necessidade de uma transformação interior, não apenas uma aparência exterior de justiça. Devemos viver de maneira coerente com nossa fé, evitando a hipocrisia e buscando uma verdadeira santidade. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. Alguns vocês matarão e crucificarão, a outros vocês açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Mateus capítulo 23, versículo 34 ao 36. Jesus aponta que a geração atual dos fariseus e líderes religiosos é culpada da mesma rebelião e violência que seus antepassados praticaram. Ele está mostrando a continuidade do pecado e da rejeição dos mensageiros de Deus ao longo das gerações. Abel representa o primeiro Marte, cuja história está em Gênesis capítulo 4. Abel foi morto por seu irmão Caim, e seu sangue clama por justiça. A referência a Zacarias pode causar confusão, pois há diferentes Zacarias na Bíblia. Aqui ele é identificado como filho de Baraquias. Acredita-se que se refere ao Zacarias mencionado em Zacarias, no capítulo 1, versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor cirou fortemente contra vossos pais. Jesus menciona esses dois mártires para cobrir toda a história de violência contra os justos, desde o início dos tempos até o momento presente da sua audiência. Jesus mostra que a geração atual dos fariseus não é diferente das anteriores. Embora eles digam que não teriam participado dos atos violentos dos seus antepassados, Jesus os acusa de perpetuar a mesma hipocrisia e violência. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam aos túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos quais assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 32. Jesus profetiza que toda a culpa do sangue derramado, desde Abel até Zacarias, cairia sobre aquela geração. Isso é uma forte acusação de que eles não apenas rejeitaram os profetas, mas também rejeitaram o próprio Filho de Deus. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Mateus capítulo 23, versículo 36. Assim como Jesus chamou os fariseus a reconhecerem a continuidade do pecado em suas gerações, nós também devemos estar cientes dos padrões dos pecados em nossas próprias vidas e família. Cada geração tem a responsabilidade de não repetir os erros das anteriores. Devemos estar vigilantes e buscar viver de acordo com os princípios de Deus. Não basta aparentar justiça, é necessário viver de maneira íntegra e justa. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O mundo espiritual é regido por leis e hoje no tribunal celestial,
Deus é o juiz justo, Jesus é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha e Satanás é o acusador. Essa imagem é apoiada por várias passagens bíblicas que descrevem o papel de cada um no tribunal celestial. Deus é frequentemente descrito na Bíblia como o juiz justo e supremo. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmos capítulo 9, versículo 7 ao 8. A justiça e o direito são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Salmos, capítulo 89, versículo 14. Jesus é descrito como nosso advogado, um intercessor, defendendo-nos perante a Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O Espírito Santo é descrito como aquele que testifica e dá testemunho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Quando vier o ajudador, que eu enviarei a vocês de parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. João, capítulo 15, versículo 26. Satanás é descrito como o acusador dos irmãos, aquele que tenta trazer acusações contra os filhos de Deus. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. João capítulo 15, versículo 26. Deus é justo e julga com a retidão. Mesmo Satanás, em seu papel de acusador, não pode apresentar acusações sem fundamento. Deus julga com base em justiça e equidade. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. A base do trono de Deus é a justiça e a equidade, o que significa que ele julga imparcialmente e com integridade. Cante diante do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Salmos capítulo 98, versículo 9. Dado que Deus é um juiz justo e que as acusações de Satanás são baseadas em verdadeiras transgressões, é crucial que os crentes mantenham uma vida de confissão e arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Devemos lembrar que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, que intercede por nós continuamente. Sua obra na cruz é a base para nosso perdão e justificação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 34. O tribunal celestial é uma poderosa metáfora para a realidade espiritual, em que Deus, como juiz justo, julga a equidade. Jesus intercede por nós, o Espírito Santo testemunha em nosso favor e Satanás acusa. Este entendimento nos chama a viver em constante confissão, arrependimento e confiança na obra redentora de Cristo, sabendo que nossa justificação e defesa estão seguras nele. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Este versículo é frequentemente citado para afirmar que em Cristo somos feitos novos e os pecados passados são perdoados. No entanto, Paulo também adverte sobre a necessidade contínua de santificação e arrependimento dentro da vida cristã. Há por toda parte notícia de que a imoralidade entre vocês, imoralidade que nem mesmo entre os pagãos existe. Um de vocês está tendo relações com a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos disso? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e ter tirado da comunhão aquele que fez isso? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Aqui Paulo confronta a igreja de Corinto.
sobre um caso específico de pecado não tratado dentro da comunidade. Apesar de terem se tornado novas criaturas em Cristo, a prática e a tolerância ao pecado ainda precisavam ser abordadas e corrigidas. Quem esconde seus antepassados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós já aprendemos isso, mas vale ressaltar que a confissão é um ato poderoso de libertação e restauração. É fundamental confessar os pecados para quebrar as cadeias espirituais e permitir que a obra redentora de Cristo haja completamente na vida do crente. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, pois até a terceira e quarta geração daquele que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo do 5 ao 6. Aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A ideia dos pecados geracionais é reconhecida na Bíblia, onde as consequências do pecado de uma geração podem afetar as seguintes. Embora existam algumas consequências naturais e espirituais dos pecados dos pais, Deus também é justo e cada um responde por suas próprias ações. O processo de confissão e arrependimento pode quebrar as cadeias dessas consequências. Essas atitudes são essenciais para alcançar uma vida plena e livre de amarras do pecado, como novas criaturas em Cristo. Somos chamados à santificação contínua, reconhecendo e confessando não apenas nossos pecados pessoais, mas também lidando com a iniquidade herdada de gerações passadas. Através da confissão, trazemos as trevas para a luz, permitindo que a graça de Deus nos purifique e nos restaure completamente. Confessar nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros é uma prática poderosa que libera a misericórdia e o poder curador de Deus em nossas vidas. Assim, podemos viver plenamente como novas criaturas, livre das cargas do passado e caminhando na luz da verdade e da graça de Deus. Agora que você já viu alguns exemplos de confissão de pecados geracionais e viu biblicamente essa necessidade, vamos concluir de fato como você precisa se posicionar para eliminar essas consequências em sua vida. Vamos explorar esse conceito à luz das Escrituras e entender o porquê. Apesar de a obra de Cristo ser completa e suficiente, ainda precisamos nos apropriar dela de maneira ativa. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele o removeu pregando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Esses versículos afirmam claramente que Cristo nos redimiu da maldição da lei e que ele cancelou o escrito de dívida contra nós. A obra de Cristo é completa e suficiente para nos libertar de todas as maldições e nos reconciliar com Deus. Porém, apesar da obra de Cristo ser suficiente, a Bíblia também ensina que precisamos nos apropriar dessa obra. Isso significa que precisamos aplicar ativamente os benefícios da cruz em nossas vidas. A salvação, a cura e a libertação são exemplos disso. Este versículo mostra que, embora a salvação tenha sido providenciada por Cristo, ela se torna efetiva na vida do indivíduo, quando ele crê e confessa Jesus como Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Que possamos sempre nos lembrar do amor e da redenção que encontramos no sacrifício de Jesus. Entre vocês há alguém doente. Que ele chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente.
O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Tiago, capítulo 5, versículo do 14 ao 15. Mesmo que Jesus tenha levado nossas enfermidades e dores na cruz, a oração pela cura é uma prática necessária para apropriar-se dessa cura. O tempo auristo no grego bíblico é usado para descrever uma ação que é vista como completa e integral, sem foco específico no tempo da sua ocorrência. Isso indica que a obra de Cristo é uma realidade consumada no plano espiritual, que precisa ser apropriada no plano temporal. As bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo, mas é através da fé e da apropriação pessoal que podemos experimentar essas bênçãos em nossas vidas diárias. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A confissão e o arrependimento são atos contínuos que nos permitem apropriar a obra de Cristo de maneira prática, mantendo-nos em comunhão com Deus e livres das amarras do pecado. Embora a obra de Cristo na cruz seja completa e a apropriação dessa obra é um processo ativo que envolve a fé, confissão, oração e o relacionamento contínuo com Deus, assim como recebemos a salvação ao confessar e crer, também precisamos nos apropriar das bênçãos e libertação que Cristo providenciou através de uma vida de fé e obediência. A obra de Cristo é uma realidade consumada no plano espiritual e é pela fé e possessão que essas realidades se manifestam em nossa vida prática. Portanto, quebrar maldições e buscar libertação não diminui a insuficiência da cruz, mas demonstra nossa participação na atitude redentora de Cristo. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Significado dos termos no grego: ligar, prender, atar, aprisionar e amarrar, desligar, soltar, desatar, liberar e quebrar, livrar, romper, destruir, colocar fim, acabar e abolir. Jesus deu aos seus discípulos autoridade para ligar e desligar, que se refere a uma capacidade espiritual de influenciar e mudar as circunstâncias tanto no reino espiritual quanto no físico. Essa autoridade não é exercida de forma autônoma, mas em perfeita dependência e submissão à vontade de Deus. A autoridade de ligar e desligar implica em uma sincronia entre o céu e a terra. A igreja na terra deve estar em sintonia com a vontade de Deus no céu. Para exercer essa autoridade corretamente, precisamos buscar orientação e revelação de Deus, como igreja, agindo em alinhamento com a sua vontade. A prática de ligar e desligar deve estar baseada nos princípios e preceitos das Escrituras, buscando discernimento espiritual e uma autoridade espiritual sobre sua vida, pois a palavra diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Segue aqui um passo a passo como sugestão para que você possa orar juntamente com uma autoridade espiritual sobre sua vida. Alguém que você confie seu coração e sua história. Vale ressaltar que esse ato é algo extremamente espiritual. Tem que ser feito por alguém que realmente tenha um compromisso com Deus e seja um exemplo de caráter de Cristo, rompendo as maldições familiares. Primeiro, faça um diagnóstico detalhado dos sinais de maldições presentes na sua vida e na vida dos seus familiares. Identifique padrões como aborto, divórcio, enfermidades específicas, violências, mortes estranhas, falências e outros. Segundo, comece agradecendo por toda a herança bendita que veio por meio dos seus antepassados, mas também reconheça que sua vida pode estar sob o jugo de maldições. Terceiro, confesse os pecados de toda a sua família, incluindo seus ancestrais, identificando-se com eles. Assim como Daniel não confessa apenas os seus próprios pecados, mas os do seu povo e de seus ancestrais. Aplique o sangue de Jesus em todo o seu histórico geracional até a 10ª geração. Tome posse e declare conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo já levou
todas as maldições na cruz. Quarto, declare para os poderes espirituais da maldade e aos espíritos que tenham legalidade sobre sua geração familiar que saiam da sua vida e da sua linhagem familiar. Use a autoridade dada a você através da confissão para ligar e desligar no mundo espiritual, assim como no físico. Quinto, peça a proteção de Deus e de seus anjos. Peça para que o Espírito Santo, a partir de agora, o ajude a escrever uma nova história de bênção para as futuras gerações. Que suas palavras e atitudes possam refletir uma profunda gratidão pelo sacrifício de Cristo e o poder redentor de sua graça. É maravilhoso lembrar que através da cruz fomos resgatados da maldição da lei. E agora podemos desfrutar de uma vida abundante em Cristo. Que possamos sempre nos lembrar do amor e da redenção que encontramos no sacrifício de Jesus. Que isso nos fortaleça e nos encha de esperança, independentemente das circunstâncias. Glória a Deus por sua misericórdia e graça.